Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente ao Alexandre e ao Cícero pelo convite para vir aqui para falar com vocês sobre as mudanças trabalhistas recentes que aconteceram na legislação trabalhista, né? Agradecer também ao Cleidson Moreira da SS Treinamentos, um parceiro comercial que a gente tem aqui. Conheço algumas pessoas que estão aqui, igual o Ricardo Coelho, meu amigo aqui, outros aí. E para mim é uma honra muito grande estar aqui falando para vocês. Espero que o recado seja passado. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode levantar a mão, a gente esclarece aqui na hora, tá? Bom, o tema que propuseram para fazer essa palestra aqui hoje são as novas leis trabalhistas. Recentemente a gente teve algumas alterações, mas antes da gente entrar nesse tema bem claro das alterações trabalhistas, eu quero deixar bem frisado para todo mundo aqui. Eventualmente eu vou expor algumas opiniões, nem todas são opiniões políticas e nem ideológicas, tá? Eu não sou vinculado a partido político nenhum, são apenas questões que eu vou tecer da forma como eu vejo algumas questões. Às vezes vai parecer que eu estou do lado do empregador, às vezes vai parecer que eu estou do lado do empregado, então isso aí não, na verdade, são apenas análises que existem em cima das normas, tá? Então eu não pretendo atuar sobre qualquer aspecto político ou ideológico antes que alguém me veja como um estigma aqui nesse sentido, tá ok? Tá ok, não é Bolsonaro também não. Vamos lá então. Pessoal, a legislação trabalhista, que foi criada na década de 40, mais com a força aí do Getúlio Vargas, veio a CLT. Ela mudou na verdade foi um juntado de toda a legislação trabalhista que havia na época, fizeram a CLT, e desde quando ela foi feita em 1943, em que pese muitas pessoas falarem, olha, essa legislação trabalhista, ela é arcaica, ela é antiga, ela é da década de 40, ela vem sendo mudada desde então. A CLT de 40 até essa grande mudança que teve em 2017, ela passou por mais de 800 mudanças em artigos, em capítulos inteiros, foram inseridos novos capítulos, até porque a legislação trabalhista, as relações de trabalho propriamente ditas, elas passam por modernização. Isso inclusive vai ser tratado aqui hoje dentro da nossa palestra sobre as relações de trabalho. Até o final da década de 80 eram feitas essas alterações, incrementos na legislação trabalhista, mudança aqui, acrescenta um direito ali, sempre prioritariamente acrescentando direitos trabalhistas na CLT, nunca retirando qualquer direito que os trabalhadores tinham, até porque o Brasil vinha numa corrente social, ou seja, em prol dos trabalhadores. A partir da década de 90 as coisas começaram a mudar, mas não necessariamente com mudança de normas, tá? O que aconteceu? Começaram os questionamentos. Desde a década de 90 vem se falando e tornando-se quase que um mantra que as leis trabalhistas atrapalham o desenvolvimento do país. Ela que atrapalha a geração de empregos, ela que não deixa crescer o mercado de trabalho, enfim, ela vem sido tratada como a responsável por não gerar empregos e pela culpa da crise econômica que teve o Brasil. Então começaram algumas tentativas de flexibilização, e essas acabaram chegando leis esparsas, não tão fortes igual aconteceu com a reforma trabalhista. E um exemplo bem claro disso é a lei que foi dirigida especificamente para o salão de cabeleireiro. Antigamente, o salão de cabeleireiro, o pessoal que trabalhava lá, a manicure, pedicure, o cabeleireiro, era considerado empregado. Havia uma lei especialmente para eles, tornando eles parceiros, de forma que eles não têm vínculo trabalhista nenhum, mesmo que eles tenham que cumprir horário, tenham subordinação, mas se foi feito um contrato de trabalho de parceria, aí é o que eu chamo ali, que está escrito ali, iniciam tentativas de flexibilização das normas.
De certa forma, eles eram empregados, em tese, mas com a flexibilização, eles deixaram de ser empregados, tornaram-se parceiros. E isso a gente vai ver mais para frente, é uma tendência, tá? Isso aí nós vamos tratar daqui a pouco. E o que aconteceu agora recentemente? Brasil, até 2014, lógico que antes já vinha a situação, já vinha se agravando, veio passando por uma grave crise econômica. Em 2014 ela explodiu. Eu até tenho um cliente de uma construtora que em 2014, eu lembro exatamente ele comentando comigo, falou: doutor, estou muito animado, a economia está supimpa, está bombando e eu estou achando que os meus negócios vão prosperar cada vez mais. Eu falei para ele: olha, toma cuidado, a Copa do Mundo está sendo um fator muito importante para injetar dinheiro na economia brasileira. Na hora que acabar a Copa do Mundo, você pode esperar que vai ter um desaquecimento da economia. E não deu outra. Hoje ele encontra comigo e fala: nossa, bem que você falou mesmo, que depois da Copa parecia até coisa assim, a Copa que salva o Brasil. Não, a Copa trouxe muito investimento de construção de estádios, de hotéis, tudo de infraestrutura, que essa receita que entrou na economia, logicamente gera empregos e acaba fomentando a criação de novos postos de trabalho. Mas depois de meados de 2014, depois que o Brasil perdeu a Copa, e nem foi culpa do 7-1, a crise econômica realmente apertou e agravou no país. Todo mundo aqui já sabe disso, nem preciso ressaltar. Aí o que aconteceu? Houve a saída da presidente Dilma, entrou o presidente Temer. Aí entrou uma situação que eu até escrevi lá embaixo, que é o timing certo para se promover mudanças na legislação trabalhista. Por que era o momento certo, ideal para o empresariado de fazer as mudanças que precisavam, segundo eles, né? Porque cada um tem uma visão que precisa ou não precisa, mas segundo os empresários, eles viram essa grande oportunidade de mudar a legislação trabalhista. Primeiro, era um governo não eleito, que não pleiteava ser reeleito. A crise econômica era muito séria, então bastava aquela justificativa: direito trabalhista é o que tira emprego, então vamos mexer na legislação trabalhista. As necessidades empresariais eram urgentes, porque senão o Brasil já ainda se encontra, né, numa grande crise econômica que parece que não se resolve, né, parece que não tem fim. E um Congresso Nacional bastante favorável para a aprovação das medidas. Por que um Congresso Nacional bastante favorável? A maioria dos congressistas, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado, eram empresários, eram empregadores. Então, o ambiente era muito favorável. Então, é o que eu falo, era o time certo para mexer com a legislação trabalhista, que era e ainda é considerado, a gente até vê hoje o Paulo Guedes falando, que essa legislação trabalhista é que impede a geração de empregos. Aí o que aconteceu? No final de 2016, o então presidente Michel Temer apresentou a PL 6787, com a mudança em 11 artigos na CLT. Inicialmente era uma mudança até pequena, mas depois ela melhorou, entre aspas, né? Foram apresentadas 850 emendas pelos congressistas, ou seja, eram apenas 11 mudanças. Essas 11 mudanças, 850 projetos foram apresentados para alterar essas 11 mudanças apresentadas pelo presidente Michel Temer, então presidente Michel Temer. A partir de então começaram a serem ouvidas as partes envolvidas, começaram a ouvir trabalhadores, através de federações nacional de trabalhadores, começaram a ouvir sindicatos, começaram a ouvir associações de magistrados, associação do Ministério Público, começaram a ouvir o Ministério Público, ouviram também Federação Nacional das Indústrias, SESI, SESC, todas as partes envolvidas nessa questão da relação de trabalho foram ouvidas.
Então existe aquele argumento: olha, a reforma foi feita de forma de qualquer jeito, sem ouvir todo mundo. Não, foram ouvidos todos foram ouvidos. Eu só vou ressaltar, em que pese todos serem ouvidos, nenhuma proposta da parte dos trabalhadores entrou na votação do relator da reforma trabalhista, do Rogério Marinho. Ele não colocou nenhuma coisa para ser votada e aprovada. Ele pegou tudo que era favorável aos empregadores e inseriu nesse relatório dele para aprovação da reforma trabalhista, que acabou sendo votado no dia 26 de abril de 2017, com 296 votos a favor e 277 votos contra. Ou seja, ela passou, mas passou muito apertada ali na Câmara dos Deputados. Depois ela entrou no Senado Federal através do projeto de lei complementar 38 de 2017, e aí que vem toda uma história que é muito engraçada. O Senado Federal, só para esclarecer aqui, quando chega uma lei que já passou pela Câmara dos Deputados, a função do Senado Federal é fazer a revisão daquilo que passou pela Câmara. Mas o que aconteceu? No caso da reforma, de maneira muito rápida, está falhando aqui, de maneira muito rápida, o governo diz o seguinte: olha, para vocês aprovarem essa reforma trabalhista de forma rápida, o que nós vamos fazer? Tá falhando o microfone aqui, será que é a distância? Ei, som, beleza. O que o governo federal fez? Bom, a gente precisa aprovar essa reforma rápida, ela é importante para a geração de empregos. Faça o seguinte, senadores: aprovem ela do jeito que está, não vão fazer mudança nenhuma, não apresentem emendas, não fazem nada, até porque se apresentasse alguma emenda, alguma alteração para a reforma, ela teria que voltar para o Congresso para ser votada de novo. Assim, votem do jeito que está, que eu vou editar uma medida provisória, e essa medida provisória vai satisfazer aquilo que vocês estão querendo para poder resolver o problema. O que aconteceu? O Senado Federal foi enganado, foi iludido com essa questão dessa medida provisória. Não que ela não tenha existido, ela até existiu. É a MP 808, até coloquei ali que ela nasceu morta e vou explicar por quê. E o Senado veio e aprovou essa reforma trabalhista com 50 votos a favor e 26 contrários. E em 13 de julho de 2017, Michel Temer sancionou e publicou a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, mas que todo mundo conhece aí como a reforma trabalhista. Logo depois que a reforma trabalhista ela foi aprovada em 13/7, ela precisou de um prazo de 4, 5 meses para entrar em vigor. Ela foi entrar em vigor no dia 11 de novembro de 2017. Antes ainda valia a CLT da forma como era antes. Um dia depois de iniciada essa vigência da reforma trabalhista, 11 de novembro de 2017, o Michel Temer lançou essa medida provisória 808 para atender aquela promessa que ele havia feito para os senadores de uma mudança na legislação trabalhista. Ela durou pouco tempo. O próprio presidente da Câmara dos Deputados na época, o Rodrigo Maia, falou que não iria votar essa medida provisória, e ele cumpriu a promessa dele, ele não votou. Então ela sequer chegou a ser analisada pela Câmara dos Deputados. Por isso que eu estou colocando aqui que ela nasceu morta. Foi uma tentativa de justificar a aprovação muito afobada que o Senado Federal fez com a reforma trabalhista, que, como eu disse ali, ela começou a valer a partir de 11 de novembro de 2017. Bom, e com a reforma trabalhista vieram as promessas, né? Seja quando ela estava sendo feita, seja quando ela foi aprovada.
Eu tô até coloquei uma matéria do jornal, do site do G1, né? Que então o ministro da Economia, Henrique Meirelles, falou: olha, vão ser gerados 6 milhões de empregos. Uns falavam em 8 milhões, mas a promessa é que iam ser gerados vários empregos com a reforma trabalhista. Mas a gente, depois de passado todo esse tempo, a gente vê quais são os resultados da reforma trabalhista. Isso já são matérias mais atuais, próximas do atual momento. A reforma trabalhista não criou vagas de emprego, criou pouquíssimas vagas, e mesmo assim foi em decorrência do mercado. Necessariamente não foi pela questão da reforma trabalhista, mas ela agravou um problema que já é muito sério para o governo, que é a questão da Previdência Social. Ela reduziu a arrecadação de INSS para o governo, ou seja, o governo, com a promessa de geração de empregos, acabou dando um tiro no próprio pé. Ele que sempre falou que precisava de ser feita a reforma trabalhista, inclusive até o Michel Temer tentou essa reforma trabalhista, mas acabou não conseguindo colocar ela em votação. A reforma que agora me parece que deve ser votada nos próximos dias. Aí vem a pergunta: o que mudou necessariamente para a maioria das empresas? Eu coloquei ali 95%, não é o número exato, mas para a maioria das empresas, que são as pequenas e médias empresas do Brasil, o que mudou para elas? Eu vou citar um exemplo que eu, pelo fato de eu atuar na advocacia trabalhista, eu tenho muito contato com contadores. E contadores, eles sabem o que está pesando, o que está onerando para as empresas. E eu sempre pergunto para eles, eu tenho essa curiosidade de perguntar, falo para eles: o que melhorou para as empresas que você tem atuado com a reforma trabalhista? Eles olham para mim e falam assim: nada. Não deixei de pagar nenhum encargo, não deixei de pagar nenhum direito trabalhista para ninguém. Para mim não houve mudança nenhuma, ou seja, por isso que não teve essa geração de empregos que é a promessa do governo na época com a reforma trabalhista. Mas a reforma trabalhista, ela teve dois grandes alvos, dois assim, não claramente definidos, mas em que pese ser tratado: não, vamos gerar mais empregos, vamos melhorar a economia, vamos fomentar o mercado de trabalho. A grande intenção da reforma trabalhista foram dois alvos, que eu coloquei ali. Primeiro, a justiça do trabalho. Essa é não tem um empresário que você fala que gosta da justiça do trabalho. Eu não conheço um. Pelo contrário, eles têm ódio mortal da justiça do trabalho. E até natural, porque pelo fato dela durante muitos anos ela ser paternalista, e ela sempre foi isso, ela sempre foi mais pró-empregado do que empregador, a justiça do trabalho era considerado o grande mal do país. Até hoje ainda é, não deixou de ser ainda não, tá? Ela ainda é considerada o entrave para a economia do país. E outro alvo também da reforma trabalhista foram os sindicatos. Sindicatos que eles utilizaram um dos grandes argumentos para aprovar a reforma trabalhista, que deixava todo mundo satisfeito. Falou: opa, nós vamos tirar aquele desconto de um dia de trabalho dos trabalhadores. Os trabalhadores falaram: opa, ufa, graças a Deus, não vou ter esse desconto aí de um dia. Então essa reforma realmente ela é muito boa para nós, né? Então das grandes intenções igual foi realmente os sindicatos. E olha que ela conseguiu atingir em cheio, tá? Ela conseguiu. Se os alvos eram esses, eles foram atingidos. Justiça do trabalho. A reforma trabalhista faz um ano com queda no número de processos, e teve mesmo. Inicialmente, naquele período de 11 de novembro de 2017 até chegar lá, houve uma avalanche de ações trabalhistas, de ações que estavam represadas e foram ajuizadas exatamente para serem beneficiadas antes que começasse a valer a reforma trabalhista. Mas a partir do momento que iniciou a vigência da reforma trabalhista, as ações trabalhistas caíram em muito.
Alguns lugares falam que caiu 30%, 40%, até 50% das ações trabalhistas caíram. Mas não só a quantidade de ações trabalhistas caíram, mas como também diminuíram os pedidos excessivos, aqueles pedidos sem nexo nenhum que tinham nas ações da Justiça do Trabalho. O que eu estou dizendo com isso? O sujeito deixava de receber uma rescisão trabalhista, ficava sem receber o 13º, férias, mas na ação trabalhista vinha pedido de hora extra que ele não tinha feito, vinha pedido de dano moral, vinha pedido de insalubridade, daquele negócio assim, o que colar, colou. Se eu ganhar, ganhei, não ganhar, não ganhei. Mas isso reduziu muito na Justiça do Trabalho. Antes você viam ações aí pedindo 100 mil, 200 mil na Justiça do Trabalho. Hoje a maioria está entre 10 e 30 mil reais, tá? Isso é o que eu tenho observado no dia a dia. Aí eu falo assim: Renato, como é que você está falando esse valor de 10 a 30 mil? Eu estou falando porque estou indo sempre na Justiça do Trabalho, a gente tem uma pauta de audiência lá, eu sempre olho lá as ações que tem nas audiências e olho o valor das ações. A maioria não passa de 30 mil reais hoje os valores das ações. Ou seja, não está chegando aquelas ações trabalhistas que o empresário está lá na empresa dele e chega uma ação trabalhista lá de 200 e 300 mil e o coração dele começa a bater forte e fala: nossa senhora, e agora? Eu vou ter que estar na minha empresa para esse empregado aqui, como é que eu vou pagar uma ação de 300 mil reais? Ou seja, isso aí hoje praticamente, não vou falar que acabou, mas houve uma redução muito grande. Então a Justiça do Trabalho foi bastante afetada. Sindicatos, eu acho que foram os mais afetados de todos. Por que eles foram afetados? Com o fim da contribuição sindical, que nós vamos tratar aqui. Mas tirando a maioria dos sindicatos, o custeio deles, não são todos, tem muitos sindicatos que têm outros custeios, mas a maioria dos sindicatos tinham como fonte de custeio as contribuições sindicais que trabalhadores e empresários pagavam todo ano. Os empresários em janeiro e os trabalhadores em abril, descontando do salário deles. Então eles tiveram uma queda muito significativa aí na fonte de custeio. Pessoal, se alguém quiser fazer qualquer pergunta, pode ir perguntando, tá? Vamos lá. Dentro de tudo que a gente falou, eu vou começar aqui com uma reflexão. A destinação dos direitos trabalhistas. Igual a gente comentou, olha, os direitos trabalhistas são um grande entrave para a economia do país. Esse foi o recado dado pelo governo, foi o recado dado por todos aqueles que defendiam a reforma trabalhista e até hoje fazem isso. Só que eu gostaria de apresentar um contraponto no seguinte: primeiro, o empregador vai contratar, se ele sabe que já tem que pagar os encargos trabalhistas, ele já tem essa noção previamente, logicamente todo mundo já conhece isso. Se ele tem condição, exemplo, de pagar R$2.000 para o empregado, você pode ter certeza que ele vai definir com o empregado um salário de R$1.000, tá? Ele vai definir um salário de 1.000. Fala: vou te contratar por 1.000, porque na cabeça dele ele já sabe que o restante são encargos em cima da folha de pagamento. Mas uma coisa que o pessoal não observa, e isso não foi tratado na discussão da reforma trabalhista, não que eu esteja defendendo direitos trabalhistas aqui, nem defendendo e nem criticando, mas todo mundo sabe aqui que 13º salário é o que impulsiona o Natal, a economia no Natal. Se tirar o 13º, o que acontece com o Natal? Se tirar as férias, o que acontece com o turismo, com os voos aqui? Entendeu? Então o direito trabalhista, de certa forma, ele vai para o mercado, é dinheiro do trabalhador que ele vai gastar, né, comprando comida, que ele vai pagar viagens, ele vai comprar roupa. Então não deixa de ser dinheiro que entra no mercado e faz a economia circular. Por isso que eu faço um contraponto quando a gente afirma que direito trabalhista é o que estagna a economia. Eu sou um pouco contrário, em que pese eu tenho uma posição liberal de achar que não precisava de ter tantos direitos trabalhistas, desde que aumentasse e elevasse o salário das pessoas. Mas isso é uma outra questão. O que na verdade que pesa mesmo sobre a folha de pagamento são os encargos. Eu
Até citei alguns aqui: o INSS, os seguros de acidente de trabalho, salário de educação, sistema S, vale-refeição, fundo de garantia, imposto de renda. Isso realmente pesa na folha de pagamento, são encargos, além até mesmo da parte burocrática, tá? Daquela parte de cuidar de toda a documentação, de inserir todos os dados que são necessários. É aquele entrave burocrático que exige muito trabalho hoje dos contadores, e é um custo muito alto que as empresas têm com essa parte burocrática, tá? E outra questão também é para onde que vai o nosso dinheiro, né? Em um ano o brasileiro trabalha 5 meses para pagar imposto, e aí fica aquele questionamento: será que são mesmo os direitos trabalhistas que estão travando o Brasil de crescer a economia? Estou apresentando apenas um questionamento, não estou querendo afirmar. Isso aqui é uma discussão mais econômica do que jurídica, e a minha área é jurídica, mas eu só questiono isso aí. A gente paga muito tributo hoje no país. Às vezes você fala: não, mas eu não pago tanto assim de imposto de renda. Você pode ter certeza, o Ivan está aqui, o Ivan é empresário, tudo que você vende, tudo que você compra, você está pagando muito de imposto, mas é muito imposto mesmo. Por isso que essa carga tributária, ela é muito pesada aqui para a gente. Bom, eu vou tratar antes especificamente da reforma trabalhista, até porque esse tema também entrou dentro da reforma trabalhista, mas como ele já vinha sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal, e essa é uma questão importante para todos nós. Teve um julgamento agora o ano passado, tratando da questão da terceirização. Até a decisão, o julgamento do Supremo, tinha a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, que ela falava que somente podiam ser terceirizadas as atividades de limpeza e atividades de vigilância. Enfim, aquelas atividades que não eram atividades fim da empresa. Atividades meio poderiam ser terceirizadas. Mas aí ficou sempre aquela discussão: o que é atividade fim da empresa? O que é atividade meio? Nunca se chegava num consenso claro o que seria essa atividade fim, e nem do que seria essa atividade meio. E os empresários se sentiam em dúvida se poderiam contratar uma empresa, por exemplo, para poder imprimir alguma coisa, para fazer uma outra parte, ou seja, estava tolhendo a atividade empresarial ao ponto dela não saber exatamente o que ela tinha que fazer. O que aconteceu? Com a reforma trabalhista e com esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, a partir de 30 de agosto de 2018, a coisa ficou tranquila. Qualquer atividade na empresa, independente se ela é atividade meio, independente se ela é atividade fim, qualquer atividade, ela pode ser terceirizada, tá? De certa forma, revogou de forma implícita a súmula 331 do TST. Consequência disso aí foram boas, não foram ruins não. Foram ruins só para mim, que estava com vários processos trabalhistas de terceirização e que agora estão todos sendo julgados em procedência por causa disso. Mas para as empresas foi excelente. Por quê? Houve redução dos custos trabalhistas, houve aquela fim da equiparação de salário terceirizado com o salário da empresa tomadora de serviço. Essa era a maior discussão no judiciário, tá? Vou citar um exemplo muito claro de várias ações, inclusive eu tenho algumas do pessoal que trabalha na Caulink aqui em Uberlândia. Era todo mundo que saía da empresa entrava com ação contra os bancos, alegando que faziam serviço de bancários, alegando que eram bancários. O que acontecia? Eles ganhavam R$1.000 e poucos aqui em Uberlândia, entrava com a ação e começava a ganhar 4, 5, 6 mil de salário e vinha pedindo todas essas diferenças e estavam ganhando, tá? Eles estavam todos ganhando por causa desse entendimento que tinha o TST. Isso agora acabou, não tem mais essa equiparação. Houve a terceirização, o salário lá é R$1.000, vai continuar R$1.000, por mais que se diga que faça o mesmo serviço que bancário. Eu ainda acho que vai ter uma discussão em cima disso aí, por causa da questão da igualdade, tá? Porque senão vai abrir espaço para que as empresas comecem a fazer. Vai ter uma empresa sem nenhum funcionário e todos vão ser terceirizados. Isso não vai demorar muito para acontecer, tá? E vai gerar um grave problema isso aí.
Mas é importante dizer que na terceirização, como antes já acontecia, existe a responsabilidade da empresa que está contratando a empresa terceirizada, ela é responsável por aqueles empregados, tá? Por exemplo, se uma empresa terceiriza a parte de limpeza, aqueles empregados da limpeza continuam sendo responsáveis, tá? Gente, eu vou tomar só uma aguinha aqui, rapidinho.